Oi, esse é o Dona Cannabis Podcast, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Oi, eu sou Manu Pinheiro e hoje a gente vai falar com a Maria Eugênia Riscala, que é CEO da Kaya Mind, que é simplesmente a primeira e a única empresa até agora, acredito eu, Sim. de inteligência e dados no mercado da cannabis. Inclusive, eu já queria começar parabenizando, porque quando eu conheci a Kaya Mind, eu falei assim, nossa, gente, que genial que alguém pensou nisso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Obrigada, Manu. Vou te falar que a gente pensou nisso precisando disso. A Sim. Kaya Mind surgiu da gente pensar, vamos abrir uma marca de CBD? E aí a gente fala, tá bom, qual que é o preço médio do óleo de CBD no Brasil? E não tinha. Ai, mas quantos frascos são vendidos? Não tinha. A gente falou, meu Deus, para tudo. Alguém precisa começar a medir isso. Então Sim. a Kaya Mind, ela surge da necessidade, na verdade, dos empreendedores, dos empresários e dos reguladores de dado, né? Você sabe que isso acontece muito comigo? Acontecia e acontece, por exemplo, quando eu quero escrever um texto para gravar um vídeo, aí eu penso, ai, quantos pacientes de cannabis tem? Quantas marcas são? A regulamentação. E aí a gente fica, aonde que eu vou procurar isso, né? E aí agora a gente já tem, inclusive a Kaya Mind é uma empresa muito recente. Eu assim, tô chocada assim com a proporção que ela tem sendo tão novinha no mercado, né? A gente teve muita sorte, eu brinco, assim. Primeiro que. Não, não é sorte não, é trabalho É, mesmo. sorte e trabalho. Eu acho que, assim, esse mercado é muito legal. Eu sempre falo, eu venho do mercado de fraldas. E eu não conhecia meus pares no mercado de fraldas. Ninguém nunca me apresentou a gerente de Huggies. E a Você trabalhou na gerente. P&G, né? Eu trabalhava, era gerente, eu fui gerente de várias marcas, mas acho que assim, eu passei mais tempo em Pampers, porque eu acabei cuidando de muitos clientes de Pampers. E eu falo, ai, ninguém me apresentou meus concorrentes pra gente bater um papo e falar, cara, vamos no Dia das Crianças fazer uma mega É, ação, vamos fazer um negócio. Não, era tipo assim, abaixa seu preço, eu abaixo o meu, vamos ver quem abaixa mais e vende mais no Sonda, sabe? Uma coisa assim. E cannabis com a gente foi um pouco diferente. Como eu tenho um caso pessoal na família e eu tive que ir atrás da cannabis medicinal em 2015, eu passei de 2015 a 2020 conhecendo pessoas, conhecendo o mercado, conhecendo marcas, conhecendo histórias. Aí quando a gente foi abrir a Kaya Mind em 2020, a gente já tinha muita certeza, sabe, do que uhum. fazer, com quem falar. Então também foi bom porque a gente conseguiu tomar um pouquinho essa proporção rápido. Eu acho isso assim, sabe? Quando a gente tem certeza que é aquilo, que assim, você não consegue enxergar outra coisa, você tem que ir. É. E é engraçado que a maioria das pessoas que eu conheço no mercado da cannabis entrou justamente para suprir uma dor, né? Você falou que você tem um caso na família, né? Sua irmã, Isso. eu fui pelo meu filho, e assim, a grande maioria a gente percebe que entra mais por essa questão mesmo de resolver alguma dor. Não, com certeza. E assim, não sou mãe, né? Eu sempre falo isso. Eu não sei qual que é a loucura de uma mãe de alguém negar algo pro seu filho, principalmente em termos de saúde, quando ele precisa. Quando foi minha irmã e eu ouvi um médico me colocando pra fora, me xingando, me chamando de Nossa, maconheira, isso porque eu morava na mentira. Europa. Como é que foi isso? Foi assim, eu morava na Europa, eu descobri a cannabis medicinal porque eu vi numa farmácia um dia uma coisa escrita hemp e tinha uma folha de maconha e eu falei, hã? Que palavra é essa com essa folha de maconha? Joguei no Google, percebi que eu nunca na vida tinha entendido nada do que era cannabis, que eu achava até então que era um belo de um prensado, um negócio que o pessoal fumava. É verdade, gente. Esse é o conhecimento da rua, né? Vamos É, dizer assim, da base. Ai, cannabis, maconha, que é uma planta que tem. Nossa, ainda quando você fala assim, ai. alucinógena. Não, e Você vai ainda ficar quando você. chapado. É, exato. Quando você tem que entender a biologia da coisa. Tipo, meu pior matéria na vida inteira foi biologia. O dia que falaram que eu ia ter que entender de estrutura biológica, eu falei, putz, jura? Jura? Uma planta, assim. Isso você não consegue entender como é que ela atua. E aí foi isso. Eu fui atrás da informação, vi que o CBD para minha irmã era uma possibilidade, porque minha irmã na época tomava uma Ritalina e Rivotril, basicamente. Não era exatamente Rivotril, Ela mas é autista e tem deficiência intelectual, né? isso, minha irmã tem uma deficiência intelectual, hoje em dia minha irmã tem 21 anos, tá ótima, mas na época ela ainda estava no colégio, naquele período de formação Hum. escolar, de Isso tentar tem se quanto alfabetizar. tempo?
Foi 2015, né, que você falou? 8 anos. Eu tô É. ficando tensa de falar esse período de tempo, que eu tô percebendo que agora daqui a pouco vai bater 10 anos É. falando de cannabis no Brasil, aí eu vou fazer uma festa, eu acho, Sim, né? vamos, me Uma convida. festa, né? 10 anos falando É. desse assunto, repetindo a exata mesma coisa que eu comecei a repetir em 2015, sabe? É. Porque a gente ainda não avançou tanto quanto deveria, parece. é. Não, ainda é para um grupo muito restrito de pessoas. Por isso que podcasts como esse são tão necessários. A gente precisa passar. O Thiago, ele fala que a gente tem que pregar para quem não tá convertido ainda, entendeu? Porque quem Verdade. já gosta do assunto já entendeu, já tá ok. Agora, e o resto? E foi exatamente o que aconteceu. Eu descobri um tratamento. Eu, na época, não sabia falar CBD, canabidiol, óleo, nada dessas coisas. Eu sabia falar que maconha tinha um componente que eu tinha entendido que era o CBD e que esse CBD poderia ser um substituto de alguns remédios para minha irmã. E aí eu fui neurologista dentro de um hospital bem famoso aqui de São Paulo e eu fui colocada para fora da sala do neurologista, sendo chamada na época de maconheira, Meu Deus. porque eu queria dar maconha para minha irmã, que que era uma você menor de fez? idade. Eu fui pro Facebook. Eu fui resolver o problema com Adoro. as minhas próprias mãos e eu descobri mães e me indicaram na época 2 mães, que era a Catiele e a Margarete, que me indicaram na época a Abrace, porque elas não tinham ainda também os caminhos todos. Eu comprei o primeiro óleo da minha irmã na Daí a Abrace. importância da gente fazer parte de uma comunidade, né? De fazer parte de uma tribo, assim, faz total diferença, né? E eu não sei, eu sempre falo, assim, fui muito bem recebida. Eu não sei também, não que se eu fosse homem teria sido diferente, mas por sorte eu era uma mulher que estava indo falar com outras mulheres, eu estava indo falar da minha irmã Uhum, menor de idade, elas estavam falando dos seus filhos menores de idade. Então também eu fui uhum. muito bem aceita muito rápido, sabe? Eu não sei se eu fosse, na época eu era super jovem. Mas, ó, deixa eu te falar, você teve a garra de uma mãe, viu? Então, é que também, coitada, a minha mãe na época nem sabia do que se tratava. E minha irmã, graças a Deus, nunca correu risco de vida. Porque se, mas não tenho a menor ideia do que se minha irmã tivesse corrido risco de vida. Minha mãe tinha ido até a Conchinchina fazer o que fosse. É que ficou tão. Sabe aquela coisa, quando a gente é mais novo, ainda eu venho de uma família privilegiada, tive a opção de ir pra Europa, estudar na Europa. Aí eu cheguei lá, todo mundo tratava isso uma coisa tão banal, Normal, né? era tão idiota, que eu cheguei aqui achando que eu ia replicar isso, esse sentimento. É, a gente acaba, por ter tanto contato, a gente acaba achando normal. E, assim, às vezes a gente sai falando assim, aí as pessoas ficam, né? Nossa, mas, né? Não é tão normal para as outras pessoas quanto é pra gente, né? Não, moço, agora do Uber, vindo pra cá gravar com você, eu tava no telefone com um cliente, fala de painel e contrato e não sei o quê, e aí CBD, mas você olhou o share porque tem como quebrar por CBD, THC. Eu desliguei, a gente tava na Paulista, ele, moça, pelo amor de Deus, tô muito curiosa, com o que você trabalha? Legal. Aí eu falei, eu tenho uma empresa de inteligência de mercado pro setor de cannabis. Ele, tem setor de cannabis? Gente, Falei, cara, tem um mercado inteiro, joga nossa. na Folha, você vai ver sair uma matéria hoje sobre esse assunto, não sei o que. Ele, caraca, eu tô muito curioso, moço, eu vou ter que parar o carro pra olhar do que você tá falando, Ai, que porque legal. eu nem fumo, mas eu já ouvi falar que isso é Não, bom e pra quando algumas e no pessoas. meu caso, assim, né, mãe e tudo, as pessoas já olham pra mim e pensam: "Olha essa Patricinha aí". E aí eu já ando, assim, toda militada, né, assim, toda no mood cannabis. As Uhum. pessoas ficam me olhando, mas eu nem ligo. Ai, mas eu sou temática. Eu sou super Ah, eu adoro temática também. também. Eu tô indo em todos os carnavais desde 2016, se eu não me engano, Nossa, eu temática. respiro o cannabis. Eu sou super temática, eu tenho até o spray, eu pinto meu cabelo de verde, todo carnaval, toda marcha da maconha, eu vou também toda pintada. Porque eu acho que assim, eu defendo poucas coisas, com muita vontade, assim, sabe? Eu falo que eu não sou uma pessoa que se desgasta por qualquer assunto. Esse foi um assunto que tudo que eu vi até hoje vale o desgaste. Sim. Porque a gente tá falando de criança, se a gente não tá falando de criança, a gente tá falando de melhorar a vida de um idoso que tá com dor. Se a gente não tá falando de melhorar a vida de um idoso, a gente tá falando de alguém que tem uma condição terminal e vai passar os últimos dias dela melhor. Senão a gente tá falando do quê? De guerra às drogas, que é seríssimo, afeta uma parcela bem considerável da população, que a gente sabe que é bem direcionado, né? Porque é uma política racista, preconceituosa. A gente fez uma política de drogas em 2006 e a gente duplicou o número de pessoas presas por drogas. O que era Nossa. pra resolver piorou.
Então, assim, é muita gente sendo prejudicada por a gente não querer falar sobre o assunto, E é como sabe? se, assim, você falar sobre esse assunto tem o mesmo peso de que você salvar uma vida. Eu vejo assim. Sim, Eu vejo assim. Eu sempre falo que a cannabis salva vidas, sim, porque ela salvou a vida de várias famílias, de várias crianças, do meu filho mesmo. A gente ó, não saía, a gente não conseguia ir no restaurante, a gente não conseguia ir no cinema, a gente não conseguia ter um lazer, sabe, sim, em família. E os meus outros dois filhos, eles merecem, crianças, eles merecem, né, sair, claro. né, viver. E a gente não conseguia, porque o meu filho não ficava bem, entrava em crise, não conseguia ficar sentado na mesa, sabe? E hoje em dia a nossa vida é completamente Você outra. é um ser humano, né? Sim, Seus filhos são ser humanos. A gente tá, no fim, falando de bem-estar para ser humanos e, nesse caso, até para seres animais, que também têm cannabis medicinal para pets. sim. Então, assim, coisas vivas que merecem viver bem. Pelo motivo que seja, né? Tal qual a gente quer garantir água, comida, a gente tem que garantir bem-estar, a gente tem que garantir essa tranquilidade. É isso que eu falo, acho muito ruim também, que ainda tem muito essa impressão de que você tem que estar, tipo, quase morrendo, Uhum. quase sem vida para precisar. Imagina que você pode tomar um negócio para prevenir, para tentar que você não chegue nesse E o ponto. medo é assim, ai, porque vai ficar chapado, ai, porque. E assim, as pessoas não têm conhecimento real sobre a cannabis medicinal, né? E um dado muito importante é que, assim, nunca ninguém até hoje morreu de cannabis. Não, é Nunca. impossível. É impossível, na verdade. O que que acontece? Como o nosso corpo tem um sistema endocannabinoide, eu vou te dar o pior exemplo da vida, tá? Assim, você vai pegar uma planta de maconha, maconha mesmo, aquela que a gente fuma, que vende na rua, taca fogo, toda a fumaça que sai dessa planta você vai inalar, tá? Então imagina, essa pessoa, tipo assim, acabou de consumir doses cavalares de THC, CBD, de tudo. Antes dela ter uma overdose, antes dela ter qualquer coisa, ela começa a vomitar. E ela põe pra fora o que ela acabou de ingerir. E ela para. Acabou. É por isso que você não morre de cannabis, porque o seu corpo põe pra fora o excesso. E o Dr. Mário Greco veio aqui no, no, Amo. no, no primeiro episódio Eu nosso, amo ele. e ele falou que uma vez a esposa dele aconteceu uma situação que ela comeu vários bolinhos e coisas assim que ele tinha trazido de um congresso de fora Uhum. e tudo. E ele não estava em casa, ela foi comer, não sabia, comeu um monte. Inclusive, ele estava viajando. E aí ela começou a passar mal, ligou para ele, aí foi pro hospital. Aí o médico falou assim: Ó, senhora senta aí, senhora deita, relaxa, vai passar. Toma um E sorinho. passou. E É passou. óbvio, gente. É isso que. É muito ruim essa impressão que a gente criou na sociedade que toda droga é droga igual. Cara, não por mal, mas álcool dá uma quantidade de problema no corpo humano significativamente maior do que fumar Uhum. maconha. E assim, agora nem vou falar de cannabis medicinal, porque cannabis medicinal dá problema nenhum no corpo. Aí não deveria nem ter discussão, na minha opinião, sabe? Porque aí entrou nessa discussão, pra mim acabou. Porque ninguém fala pra você não tomar creatina e ninguém fala pra você não tomar um tramal quando você passa por uma cirurgia. Então ninguém deveria me falar pra não tomar CBD se eu tenho uma condição médica e o médico fala que eu preciso. Porque ninguém discute esses outros tratamentos. Então, por que que estamos discutindo tanto cannabis, sabe? Eu acho bem errado isso. Porque esse deputado precisa fazer faculdade de medicina antes de vir palpitar, É. sabe? Alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente também tem que separar os discursos. Eu sou super a favor. Não é tudo a mesma coisa. Não é todo uso que é terapêutico. Assim, é diferente em cada pessoa, em cada organismo também, né? Eu já comi bolinho, já comi cookie, gummy, e é muito diferente, assim, a reação em mim do que em outras pessoas que eu conheço, por exemplo, né? Me dá muito sono, muito sono, muito sono. Gente, E a vontade só é dormir. eu vou usar minha mãe, perdão. É, a minha mãe sempre fala, ela fala, mas eu detesto fumar maconha. Aí você fala, nossa, mãe, e ela, tipo, não, mas todos meus amigos fumam, meus irmãos de vez em quando, eu detesto fumar maconha, não me cai bem, eu prefiro ficar sentada lá, eu vou dar risada igual, eu vou entender a Então, piada, me deixa, eu não quero, sabe? Por que não é assim? Ela também não bebe. Então, pela primeira vez eu vou falar isso aqui. Eu já experimentei, porque assim, quando meu filho começou Claro. a tomar o óleo da cannabis, falei, eu preciso conhecer mais sobre isso aí. Eu quero saber como é que é, eu quero sentir
as coisas, como é que é? Aí fui, experimentei. Sono, Tá vendo? muito sono. E assim, eu falo, eu prefiro ficar acordada, ficar ali numa boa, né, me divertindo, conversando e tudo, do que ficar morrendo de sono e querer ir dormir. Ai, mas é que a gente tá numa sociedade que tem essa mania. Sabe aquela frase? Ai, não confia em quem não bebe? É coisa horrorosa de se falar, gente. É, Beber não faz bem, não é ok. Isso aí é. cria mil problemas de família. Tem gente que fica Sim, com alcoólatra. certeza. Ai, que coisa horrorosa, sabe? Não, maconha não é pra todo mundo, álcool também não, de preferência nem açúcar branco, sabe? É para mim, eu sou bem a Rita Lee quando o Bial pergunta pra ela, e as drogas, como tá ela? Não, mas calma, a gente vai falar de heroína, café, maconha ou açúcar? É, E ela põe boa, tudo na mesma coisa. E eu falo, é isso boa, aí, Rita Lee, é boa. tudo Assim, droga, qual delas? hoje, assim, a minha forma farmacêutica preferida é o óleo e os cremes. Nossa, sou alucinada pelos cremes de cannabis, assim. Tanto com mentol para desconforto, eu tenho muita dor na lombar. Assim, todo dia, eu não fico mais sem isso na minha vida, não. Não, E para skincare, eu tô agora com os cremes, assim, que era o meu sonho chegar a esse momento, né, de conseguir. Cheguei nesse ponto, mas através de prescrição, enfim, horrível, né? autorização. Por que que Pra eu quê? preciso disso, sabe? Eu não posso ir ali na Skincare. prateleira comprar? Por quê, gente? Não, a gente tem, meu sócio usa, é uma coisa muito legal que a gente descobriu lá em Portugal, que é para principalmente para homens, mas para mulheres também, que tem problema com depilação ou com Hum. a Gillette. Sabe quando Ah, fica as tá. A bolinhas irritaçãozinha, né? e você Aham. tem um serumzinho, eu não sou tão boa de skincare, tá? Então não vou falar a coisa certa. Eu não sei se é um serum ou se é um É, óleo, o que que é aquilo, que você passa e desirrita aqui. E cara, sim, eu não. é bom para psoríase também. Sim, e é uma loucura isso, porque eu venho do mundo corporativo. E eu vi amigos, namorados sofrerem com essa história de fazer barba. Ainda meu pai, eu venho de uma família árabe. Meu pai faz a barba de manhã, a primeira coisa da vida dele. E ele normalmente sai sangrando, porque ele tem que fazer a barba todo dia. E ele tem um pelo super grosso de um homem árabe. Como assim o negócio não tem nada? Por que que meu pai não pode tratar a irritabilidade de fazer a Não, e barba? machucado também, espinha. Tanta coisa, né, que você Gente, não passa no médico nunca pra ver essas coisas. Você entra na farmácia e compra. Eu acho que a gente tá caminhando para entender este mercado melhor. Então, né, hoje é um mercado que tem 430 mil pacientes. nossa, quando eu vi esse número, eu falei, uau, me assustei, mas assim, um susto bom, sabe? Está crescendo muito. A gente não esperava isso. A gente foi pego de surpresa. Você não sabe quantas vezes o Por time essa de nem o dados futuro esperava. nem o futuro esperava. E olha que a gente tem uma bolinha de cristal, às vezes, que eu É, falo, caraca, tá certeira, funcionando, hein? né? É, Não, o Thiago, meu sócio, ele projetou os 3 primeiros anos em 2020. E, cara, ele tá errando por tão pouco. Que eu falei, sério? cara, como que você acertou? Ele falou, não, estatística, ele é super da matemática, Nossa, das exatas. E é verdade, estatisticamente você chega em números muito certos. Mas o número de pacientes, nem a gente estava pronto. nossa, eu fiquei em choque. Mas sabe o que que é isso, né? São trabalhos como o desse podcast. Eu elogio muito quem trabalha com comunicação. A gente tá. É só assim. Eu acredito que tem crescido bastante, né, essa questão da informação, comunicação e educação sobre cannabis também. Mas eu acho assim que também se deve muito a uma profissão nova que surgiu, que os representantes comerciais das marcas. Gente, o que esse Maravilhosos. povo faz? O que esse Maravilhosos. povo faz? E é uma das profissões mais, assim, dentro do segmento da saúde, essa é uma vaga Promissora, né? que existe. Tem treinamentos, tem cursos, você não precisa de uma faculdade específica. No fim, você precisa ser bom de conversa, você precisa ser um bom vendedor, né? Vamos falar aqui a verdade. De Agora, o resto relacionamento, assim, você né? aprende. Agora, se você é um Sim. farmacêutico, você vai ser um vendedor top É, especializado, entendeu? é. Muito mais fácil para ele do que para mim, que sou formada em relações internacionais. Mas no fim eu falo, eu era vendedora de Pampers. Ai, puseram um nome bonitinho, eu falava de estratégia. No fim, o que media a minha performance, o que Era a dizia. venda. Eu sempre brinco, né? O que dizia se eu ia passar meu ano novo no Nordeste ou no interior de São Paulo era o bônus que alguém me É. pagava se eu tinha vendido mais ou menos, sabe? Assim, a vida ela funciona dessa forma. Então, os representantes, eles estão trazendo uma informação qualificada para o mercado.
mas ainda para o mercado de médicos. O médico, coitado, ele não é obrigado também a pregar a palavra da cannabis, porque às vezes o cara é ginecologista e o representante chega lá e ele fala, não, maravilhoso, para endometriose, para algumas coisas. Agora, graças a Deus, a maioria das mulheres que vêm aqui não estão querendo saber isso, estão querendo pôr um DIU. Mas assim, também ajuda muito na questão Da TPM, né? da TPM e da questão sexual também. Tem Com muitos certeza. lubrificantes, previne candidíase e várias infecções, né, ginecológicas, ou seja, assim, tem muito uso na ginecologia também. Com certeza tem, mas é que eu acho que ainda não tem também os produtos, né, Manu? Porque a gente tem que É. lembrar que Poucas marcas têm, poucas tem os marcas. produtos que tem, nem sempre são. Eu vou te dar um exemplo, tá? Outro dia me vieram me apresentar um lubrificante. Eu testei, achei bem legal, assim, testei na mão, nem cheguei a testar mesmo. Só que era de óleo de coco. Eu falei, galerinha, vem cá. Num país que estamos começando a sofrer mais com sífilis, um negócio que a gente tinha parado lá atrás e que tá voltando, lubrificante de óleo de coco que estoura a camisinha, má ideia, né? É. Poxa vida, vamos pôr um siliconinho, Qual- uma base de Qual que água. seria, exatamente, qual que seria o ideal? Base de água. Base de água é a base mais. A gente tem, inclusive, um papo com a Larissa Uchida. Não sei se você conhece ela. Ela é hoje a CEO da Expo Cannabis, da marca sim, Expo Cannabis. sim, conheço. E a Larissa é maravilhosa, porque a Larissa, na verdade, é dona de uma distribuidora de produtos de sex shop. Que A legal. vida dela, essa é a profissão de verdade dela. A cannabis é o extra muito top que ela faz. Aham. E ela entende muito. E eu, uma vez, tive esse papo com ela e ela me contou isso. Ela falou assim, Maria, água. Você conhece alguém que é alérgico à água? Ou, né? Até existe, aparentemente, essa alergia, viu? Mas é um 00 Aham. nada. Base de água é meio que a certeza de que ninguém Aham. vai ter problema. Base de silicone é o segundo melhor, só que tem bastante gente que é alérgica a plástico, silicone, que não pode com essas coisas. Então, Uhum. não é 100%. Óleo de coco é o singular pior jeito de você fazer lubrificante. E aí, se você jogar no mesmo? Google, você sabe qual que é a receitinha caseira de lubrificante canábico que tem no Google? Com óleo de coco. Tem que fazer educação direito também, gente. A gente tá fazendo educação marromenos. É. E ainda falando dos números, você estava falando, né, da sua experiência lá da Pampers. Eu acredito assim que o número ele não diz tudo, mas ele te dá um norte e no caso do mercado da cannabis, ele dá importância e credibilidade, né? As pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, tem números, tem estatísticas, então não é brincadeira, isso daí é coisa séria. E assim, o anuário da cannabis medicinal, assim, foi algo genial, genial, porque assim, é a nossa referência agora, né? Todas as informações que a gente quiser saber, a gente vai buscar lá. Muito obrigada. Sabe, não tem que mais ficar buscando Google, site A, B, C, D. Não, a gente consegue encontrar tudo lá, tá muito completo. Eu li todo ele e, assim, realmente tá ótimo, tá muito bom. Obrigada. É que é muito doido, né? Só no Já é o mercado da segundo, cannabis, né? É o segundo. Só no mercado da cannabis que a gente fica brincando de procurar dado. Imagina, você quer saber quanto... Eu vou dar um exemplo, tá? Maria, quanto se vende de soja no Brasil? Você vai jogar isso no Google. Tem uma única empresa que tem esse dado. E todo mundo usa o mesmo dado, reporta o mesmo dado. Não faz sentido. A CAI, ela surgiu, na verdade, nem foi para fazer isso. A gente antigamente fazia 4 anuários por ano, 4 relatórios por ano, só que eles eram setorizados. Cânhamo no Brasil, cannabis e pets. E aí a gente percebeu que a gente tinha que parar de falar tão em segmento, que era melhor concentrar tudo num único material, fazer ele só uma vez por ano também, porque nessas quebras, uns olhavam o do passado, não viam a informação atualizada Aham. no outro. Então a gente falou, não, agora vamos institucionalizar. E no fim foi uma coisa que, assim, a gente tem muito orgulho de ter feito, mas eu falo sem nenhum problema. Não foi algo que a gente fez porque pra gente é um super bom negócio, assim, sabe? Não foi algo pensado como uma parte de negócio. Foi algo pensado para pessoas como você, jornalistas, regulamentadores, poderem olhar para um material e discutirem em cima daquele um material.
sabe? Não precisa também, senão todo mundo vira pesquisador. E para a gente propagar também para, por exemplo, famílias, né? Para você falar, ó, tá aqui a prova, ó, tá escrito bem aqui, é assim, desse jeito, sabe? Para a gente poder ter argumentos para convencer as pessoas, né? Como é que seu sócio falou? Para converter as pessoas. Pregar para quem não tá convertido ainda. Exatamente. Nossa, é um excelente boa, né? material para pregar. Eu falo que eu peguei essa frase dele pra mim e ele falou que eu roubei a frase dele. Eu falei, roubei mesmo, eu dou mais podcast que você, deixa eu... É por um bom motivo. Mas ele tem... Esse material, ele tem uma coisa muito legal também. Ele é uma fonte muito boa pra imprensa. Uhum. E eu acredito muito na grande mídia como uma força que vai conseguir mover esse assunto. Por mais que eu faça um super bom trabalho, você faça um super bom trabalho, cada um de nós aqui faça um bom trabalho, a gente não é a Folha de São Paulo, né? Sim. A gente não é um O Globo, a gente não é uma CNN. Essa galera E precisa olha falar. que orgulho que a Caia Mind está na Folha de São Paulo. Não, a gente fez um trabalho de imprensa muito forte, assim, sempre foi uma coisa que a gente gostou muito de trabalhar. O meu sócio, eu venho da P&G, ele também trabalhou na P&G, só que ele saiu da P&G para trabalhar numa consultoria, que olha que doido, você acha que o que a Caia Mind faz é legal? Olha a consultoria que ele trabalhava. Essa consultoria mede o impacto do que é falado na imprensa e nas redes sociais para as grandes marcas. Nossa. Eles têm uma conta numérica que fala o post da Manu marcando Corona tem o peso Y e o post da Maria marcando Heineken tem o peso X. Nossa. E há uma conta numérica para esse peso. Então, o post da Manu interferiu na marca Corona do jeito Y. Gente, eu nunca ia imaginar que existe uma coisa dessa. É porque nem é pro público, é pra marca entender Aham. também se ela tá performando bem ou não. Então, vale a pena eu fazer aquela campanha? Vale a pena eu contratar aquele influenciador? Vale a pena eu tá... Vou dar um exemplo, a época que eles fizeram Eles têm um case que eu acho muito legal, acho que eu até posso contar esse case, se eu não puder, bom, tô contando. Eles tentavam medir o que valia mais a pena para uma marca, se era patrocinar quadras de basquete na periferia ou patrocinar um grande festival de música aqui em São Paulo. E a conclusão é que mais gente ia ser afetada e o dia daquelas pessoas iam Da ser mais quadra de influenciado basquete. pela quadra de basquete. Ai, que legal. E para mim a cannabis é a quadra de basquete e essa discussão política é o grande show. No fim, ficar falando, ai, que nem a gente falou, né, que o pessoal ainda tem preconceito porque vai ficar chapado, ai, é alucinógeno. Na verdade, se a pessoa lesse um pouquinho, ela já não ia mais chegar nessa conclusão, porque ela Se a entender pessoa que o assistisse CBD, o Dona Cannabis Podcast, com certeza, ela ela ia não saber ia um ter pouquinho mais. o Dr. Mário Greco é um médico super legal, assim, que eu falo, ele explica de um jeito que se você não Sim. entender, é porque você não quer. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Sim. Ele é ex-vice-presidente de farmacêutica Sim. também. Ele sabe que não adianta falar endeusado, nem medicasar, né? Tipo, de médico. Aham. Tem que falar para as pessoas normais. A gente tem que se comunicar com as pessoas que estão do outro lado da mesa, sabe? Eu falo muito CBD, THC, é muito legal. Mas, pô, vamos falar maconha, cannabis, composto, substância. Pô, o que é CBD? O que é essa sigla? O que quer dizer, sabe? Além de tudo, ainda mistura com CDB, o negócio lá, o ativo financeiro. Eu falo, putz, grila, é muita sigla, é muita coisa. Tem que explicar o conceito. A pessoa entender o conceito. Aí, beleza. Aí a gente vai trabalhando a informação. Mas eu acho que também, mais lá para frente, é importante a gente trabalhar um pouco nessa questão dos canabinoides. Opa. Porque as pessoas pensam que é só CBD e THC. E tem muito mais, né? E tem muito mais ainda sendo estudado. E os terpenos, né? Que a gente não fala muito aqui no Brasil ainda. Porque, na verdade, lá fora, você já tem produtos que nem fala só dos canabinoides, porque é da planta, é do full espectro. Então, você vai ter todos os canabinoides da planta. Só que tá mais puxado pro terpeno X ou pro terpeno Y. Porque tem terpeno, lavanda. Lavanda é calmante, certo? Todo mundo acredita nisso. Sim. O principal componente calmante dela é um terpeno que chama linalool, 2 Os. E tem na cannabis, em algumas genéticas de cannabis tem este mesmo terpeno.
Será que esta cannabis, esta plantinha, não é mais legal para fazer um produtinho para dormir do que Uhum, a que tem o mesmo composto da pimenta preta, que é a uhum. aceleradora de metabolismo? Sim, verdade. Então, a hora que a gente avançar, vai dar Tem para um, discutir coisas muito um legais. canabinoide que eu conheci lá em Amsterdã, que eu estive recentemente lá, que é o HHC. Conhece? Conheço, mas ele não é Ele, natural da planta. mas ele tem uns efeitos ali parecidos com o THC, né? Tem. É que o que que acontece? Ele é uma sintetização de outros canabinoides. Vamos lá, porque esse é um assunto polemiquíssimo. Eu não quero deixar em aberto. Uhum, Sintético, quando a gente fala sintético, é porque algo é feito no laboratório uhum. sem origem vegetal nenhuma. Tipo, eu pegar petróleo e fazer cannabis, tá? Não tem origem vegetal. Agora, o HHC, você pega a planta, você sintetiza alguns canabinoides, então você pega coisas naturais, só que você transforma em laboratório e isso vira o HHC. Uhum. Você não acha ele naturalmente na planta, entendeu? E você sabe que lá é vendido em qualquer lojinha, assim. Não, É não é que nem na coffee shop, é nas lojas de rua mesmo. é porque ele é derivado do CBD. Uhum. E lá na Europa, você foi pra Europa? Sim. Na Europa você só pode o CBD. E aí eles É, acharam algo que vinha do CBD e era o deram uma mais modificada. similar É, ao efeito do THC. Por quê? Problemas do preconceito ainda, né? é. A gente ainda não tá admitindo que tem gente que quer o efeito do THC e não do CBD. E aí a gente devia estar dando THC para essas pessoas. Ó, quando eu tava vindo aqui pra São Paulo, eu vim naquele voo da madrugada, né? E assim, eu sou um pouco difícil pra dormir no avião. Eu falei assim, eu vou comer a gominha de THC que eu tenho, né? Com Uhum. prescrição e tudo. E eu falei assim, porque eu quero dormir. Só que geralmente eu como só meia. E nesse dia eu comi uma. Minha filha. Eu tava no aeroporto, ainda bem que eu tava de boné, porque eu tava andando assim, tipo, porque tava com uma cara assim de sono, meu olho cai logo assim com o efeito do THC, fica logo baixo, assim. Mas dormi igual um Maravilhosamente. anjo. Cheguei aqui Ótimo. novíssima. Eu acho muito. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive insônia essa noite. Mas assim, insônia braba. E eu não quis tomar nada, porque já tava no meio da madrugada. Aham, Besteira minha também, que tava com a cabeça muito cheia e achei que eu tinha que viver um pouco aquela aham. confusão mental. Cara, não por mal. Hoje de manhã eu não tava uma pessoa legal, não. Nossa, o sono interfere demais, Putz, demais. era melhor eu ter tomado uma gominha, entendeu? Assim, pelo meu time, que teve que me ver com aquela cara de Tadinhos. mau Oh, humor. meu Deus. Foi, por quê? Porque dormi. Tem a ver com a minha boa vontade da vida Não, também. e o sono que é ajudado pela cannabis é um sono, meu amor, que assim, Revigorante, né? revigorante, você descansa. No voo era 3 horas e meia, eu dormi o voo praticamente todo. Nova. Novinha, novinha. Eu tenho o reloginho, né? O Apple Watch. E ele mede sono. E é louco que quando eu tomo, faço o tratamento certinho, principalmente depois de alguns dias, né? Porque se eu só tomo o CBD e eu não tô tomando antes, às vezes ele não tem um efeito legal. Você precisa fazer o tratamento contínuo. Cara, eu durmo profundo. E eu quase não durmo profundo. E é super importante dormir profundo pra sonhar. E eu não Ah, sonho. Há anos eu tenho um problema seríssimo de sonhar. Eu tenho muita insônia. Então você vai ver meu coisa do sono, eu acordo no pois meio da agora você noite. vai colocar alarme no seu celular. Toda noite vai ter que. Então, eu já fiz o tratamento de insônia com CBD, foi super bem. Aí eu parei uma época porque não tinha mais o produto que eu tava tomando. Uhum, Aí eu fiquei bem. Aí eu parei de fazer e agora eu tô de consulta marcada pra voltar pro meu tratamento, porque uhum. também é isso, não adianta querer tomar CBD uma vez a cada 6 meses e achar que ele vai Não. funcionar, Assim, sabe? eu sempre falo isso, assim, é um tratamento contínuo e, assim, você tem que ter paciência também, Isso. porque Demora um pouquinho, né? principalmente na questão do autismo, assim, no caso do meu filho, eu demorei acho que 2 meses e meio pra ver, começar a ver melhor, assim, sabe? Tem mãe que já tá dando uma semana e fala, e aí? Não percebi nada ainda. Calma, mulher, não é assim. É, Imagina o vai. quanto que esse corpo tá inflamado de tantos anos e tem Não, que tem que ir ter com calma. paciência, né? Tem gente que sente na hora, tem gente que sente um pouquinho depois. Eu acho que o importante é falar com um bom médico. Voltando a falar do anuário, porque a gente tá indo embora na conversa, eu tô achando Ups, ótimo. É,
temos mais de 430 mil pacientes de cannabis, cerca de 239 que vieram das Das importações, 115 das das associações associações, e o resto das que farmácias. é importante a gente falar, para quem está assistindo, que existem essas 3 maneiras da gente ter acesso, né, ao Isso. tratamento. Hoje a gente tem o seguinte, você tem a primeira via que foi desenvolvida no Brasil, que é uma via que hoje a gente fala RDC 660, mas esse é um termo muito técnico, que é o quê? Eu, vou ser o exemplo, Manu, fui num médico. E esse médico disse que meu filho precisa de um tratamento X. Esse tratamento não está disponível no Brasil. Portanto, a Anvisa criou uma regrinha que não existia antes para esse tipo de tratamento que fala, como nós, no Brasil, ainda não temos isso disponível, a gente está criando uma maneira jurídica de você trazer isso de outro país. Só um parêntese, que isso foi através de uma mãe, não foi? Algumas mães Algumas berrando mães. no ouvido da Anvisa. Antes tivesse sido uma mãe que bateu um papo com a Anvisa e isso foi resolvido. Não, tem vídeos horrorosos de pessoas, eu conheço Gilberto Castro, inclusive, que é um homem que tem esclerose múltipla e tem vídeo dele no YouTube tendo que apontar o dedo na cara do senador, porque o senador chama ele de maconheiro e ele fala, vem aqui ter esclerose múltipla e vê se o que eu quero é ficar chapado ou não morrer de dor. Nossa, amei. Mas é que muito. Imagina que loucura. Você com esclerose múltipla, jovem, morrendo de dor. Eu ia falar, sou mesmo, e daí? Mas é porque é muito difícil você ter que lutar pela sua saúde assim. É uma loucura a gente tá pondo as pessoas nessa crise. Mas até para continuar, por que existe essa via? Porque haviam mães que foram negadas, então elas tiveram que ir por outra via. E aí a Anvisa deu esse acesso. Hoje, esse acesso, ele é uma exceção jurídica. Isso não é garantido. Amanhã, a empresa que você está comprando lá dos Estados Unidos pode fechar e seu tratamento acabou. Você vai ter que repassar no médico, etc, etc e tal. Então, não tem nenhuma garantia de... Não que seja um produto sem qualidade, tá? Mas a Anvisa não faz essa vistoria. Aí, em 2019... Aí, o que aconteceu? No meio disso, em 2015, esse tratamento custava... Caríssimo. Caríssimo. Eu cheguei a comprar um óleo pro meu filho de R$2.600. Não, mas tem. Então, E não funcionou. Não funcionou. Então, mas é porque, por exemplo, para autismo... Porque, porque no caso dele, ele precisava do óleo com THC. Com THC, precisa de um pouquinho, porque o THC ele é muito importante. A gente adora tirar ele da jogada, mas ele é importantíssimo. E aí tá falando pra ser um óleo só de THC, sabe? Mas um pouquinho ali para dosar é importante. E aí, as associações, elas surgiram também das mães, que tinham conseguido uma exceção jurídica, mas não eram ricas. E aí falaram, que lindo, Anvisa, esse caminho que você criou, que serve para quem ganha um salário de 20 mil reais. Eu não tenho esse salário. E agora? E aí, como tudo no mundo, né? Parece que a gente precisa fazer a coisa errada para daí explicar por que ela não é a coisa errada. Essas mães começaram a plantar maconha. E levantaram a mão. Falaram, seu juiz, eu tô fazendo um ato de desobediência civil pacífico. Eu entendo que a lei tá escrita assim, tem uma exceção jurídica assim, que não funciona pra mim. Então, eu tô vindo te avisar que eu tô cometendo um crime. É um crime pacífico, eu não quero vender, eu não quero nada. Eu quero fazer um óleo pro meu filho a partir dessas plantas. Me dá esse direito? E o juiz dava. Só que aí uma outra mãe, que tinha um filho muito parecido, virava e falava, pelo amor de Deus, eu preciso da mesma coisa e eu não tenho dinheiro para pagar. Como eu faço? E aí, ou essa mãe dava um pouco do que sobrou da produção dela, ou ensinava essa mãe a cultivar. E aí, elas foram se associando. Lindo, né? Lindo, porque, na verdade, na nossa Constituição... Até me arrepiei aqui. A nossa Constituição diz que se o Estado não prover, a sociedade pode se juntar para prover. Isso está escrito na Constituição lá de trás, lá de 1800, ou seja, lá atrás, 1800? Agora eu não vou lembrar de quando é a Constituição, gente, vocês me perdoem. Formada em Relações Internacionais, péssimo. Mas é que a verdade é o seguinte, é muito antigo. Já se sabia que nem tudo dava para o Estado providenciar. E que aí, se o Estado não podia providenciar, deixa as pessoas se organizarem para conseguir aquilo. É um direito das pessoas. Então, as associações, elas surgem muito com esse apelo social também.
Hoje em dia já tá bem diferente a situação, porque hoje em dia o preço por miligrama da associação é mais caro que o preço por miligrama da importação. Qual que é a diferença? Pra você pegar esse preço baratinho na importação, você ainda precisa ter R$ 600. É. E na associação é um óleo de 200, menos concentrado, então tem menos quantidade da substância terapêutica que você precisa naquele potinho, Nossa, eu pensei que teria mais, não? menos. Porque é puro ali, não? Não, eles são diluídos também. A Aham. maioria deles é diluído também. Só que quem tem R$ 600 no bolso hoje, no Brasil, de um país de salário mínimo de 1.000, quem tem R$ 600 para pagar um óleo de CBD? É. É uma loucura isso, ninguém tem. Então, você paga o de 200, que é o que você pode, você paga um de 100. E aí, se você vai precisar comprar 2 no mês, você tenta fazer um bico no meio do mês para ter mais R$ 150 para comprar o outro Ou óleo. faz rifa, muitas mães fazem isso também, né? Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade que a gente precisa endereçar, porque de 200 milhões de pessoas, a classe A e B não representam nada. Nem vou entrar na AAA e aqueles 0,1% bilionário, tá? Uhum. Tô falando assim, quem ganha mais de, tipo, R$ 20.000 no Brasil é exceção da exceção da exceção. É. Não é quase ninguém. Então, a gente tem que criar leis para 80% da população e não para os 20%. Sim. E hoje a gente está criando regulamentações baseadas nos 20. Então, qual que é a terceira via que a gente ainda não falou, né? Então, falando das importações, falando das associações, são as farmácias. O que a Anvisa falou? Eu preciso garantir a vocês alguns produtos que eu vou verificar os documentos. Então, hoje, os óleos que estão na farmácia têm uma documentação olhada pela Anvisa. É bem mais criterioso, né? Eu estava vendo no anuário, inclusive, que 237 dias para poder ter a aprovação ali da marca. Exatamente. Não significa que necessariamente porque está na farmácia é melhor do que o que está na importação ou na associação. Significa que alguém técnico suficiente leu todos aqueles documentos e deu aquela aprovação. Tem coisas tão boas quanto nas importações. Só que eu não sou técnica. Então eu não sei. Você também não. Esse é o risco. E tem a questão de que tá mais rápido ali, né? A mão do paciente. Não, com certeza. Se você tem. Hoje, se você tem uma criança que convulsiona 100 vezes no dia, eu imagino que você queira parar a convulsão hoje, 40 Agora. minutos depois de passar no médico e sair com a sua receita. E não hoje, 3 meses depois de você ter conseguido trazer esse óleo de fora do país. Só que, assim, um ponto positivo das importações, que eu acho que é aí que ganha, tem o relacionamento com a marca, né, através do representante, tudo. E também a variedade, as opções, as apresentações, as formas farmacêuticas, né, de uso. Então, eu acho que é aí que ganha, né? Eu concordo com o segundo ponto. O primeiro eu vou fazer uma provocação. Hoje, o seu CPF tá na mão do dono da marca do óleo de CBD. Ele sabe tudo sobre você. Essa informação é sensível, ela é protegida por lei. Porque é seu dado de saúde mais seu dado pessoal. Se amanhã esse representante tem o celular dele roubado e ele não protegeu sua informação, você tá exposta. Por quê? Não existe na indústria da saúde uma indústria que fale direto com o paciente final. Não tá certo. Imagina o dono do Rivotril, da empresa que faz Rivotril, sabe que você toma Rivotril. E amanhã você muda para CBD. Ele pode te cobrar. Ele pode te mandar mensagem, te mandar promoção. Ele pode tentar te incentivar, ele pode direcionar a mídia paga para você. Nossa, Ele não deveria ter essa isso daí informação. já acontece. Mas acontece, aí é por culpa do Facebook, do Instagram, do Meta, que vendem seus dados. É muito louco no mercado da cannabis a gente ter aberto a possibilidade de um representante comercial que não é um cara treinado a proteger dados, ter informações tão sensíveis quanto aqueles têm, sabe? E eu não tô falando mal do representante, gente, coitado, nenhuma outra indústria ele teria que lidar com o CPF, nem com o CID do seu filho. E aqui ele lida. Então a gente também tá pondo essas pessoas num risco, sabe? Porque é verdade, ele pode ser roubado o celular dele.
Só que se o seu CPF for parar na internet, você vai querer culpar alguém. Realmente, essa questão aí é bem delicada, né? Mas, assim, eu vejo também que tem a questão da. Claro que a gente está falando aqui de um bom profissional, de um profissional Claro. responsável, dedicado, né? E eu gosto de ter esse contato de tipo assim. Ai, olha isso aqui que está acontecendo. Ai, eu preciso disso. Me ajuda aqui, É o sabe? acompanhamento É. terapêutico. Então, mas isso, assim, não deve. De novo, né? Só no mercado da cannabis que o representante comercial que faz o acompanhamento terapêutico, porque pensa que eles não precisam ter formação na área da É. saúde. Quem deveria estar fazendo isso com você é alguém com uma formação em farmácia, formação em Enfermagem. enfermagem, até um psicólogo teria muito Sim. mais capacidade e treinamento mesmo na área da saúde para tratar. Porque hoje o representante, ele pode ser um farmacêutico, mas ele também pode ser um administrador, que não Uhum. sabe do que você está falando, que não entende de dosagem, É. que não entende de posologia. Então, essa é uma coisa que até a Kaya Mind ela vai lançar um produto ano que vem, que é uma plataforma que vai conectar pacientes a médicos, médicos a marcas e marcas a pacientes de volta. A gente não vai vender os produtos, a gente só vai permitir que todo Uhum. mundo se conecte num ambiente onde suas informações estão protegidas. Ah, legal. A informação do médico está protegida também, para ele não ter o representante amanhã cobrando ele. Ai, por que que você não prescreveu esse mês, doutora? Aham. Porque o médico não tem que ter essa pressão vinda da indústria. Ele tem que prescrever se ele achar necessário e não porque a indústria está Nossa, genial. pressionando. E a indústria também tem que ter a opção de te vender e te dar um acompanhamento. Então, a Kaya quer justamente dar esse suporte unbiased. Para mim, não me importa se você está comprando da associação, da farmácia ou da importação. Para a marca não deveria importar também, entendeu? Ela tá cuidando de você. Se amanhã você não comprar dela, não importa. Você não compra todo mês da Schutz? Você tem sapato de todas as marcas? Imagina que você chega pra vendedora da Schutz usando sapato de outra marca e ela vai achar ruim. Vai perguntar pra um representante de outra marca que ele não cuida, pra você ver a resposta que você vai ter. É verdade. Ele vai querer mudar a sua prescrição. Ou ele vai falar que ele não pode te ajudar. Uhum. Por isso que ele não é o cara certo. Não tá errado o que ele tá fazendo. Ele ganha por comissão de venda. Só que a gente tem que ter outro player, então. A gente tem que ter outro ator envolvido aí que possa dar suporte a pessoas como você. Tem que organizar a parada toda, né? A gente vai tentar justamente trazer um pouquinho mais de imparcialidade nesse ciclo. Como a Kaya Mind hoje não representa nenhuma marca, não representa nenhum médico, todo o nosso interesse é em ajudar os pacientes. Muito bom. Então, nossa função vai ser criar algo que o paciente se sinta bem. E aí o médico, não sei como você passou por um médico, só que eu fico louca quando não tem um doctoralha dos médicos de cannabis. Por que a marca que escolhe em qual médico que eu vou passar? E se eu não gosto de um médico homem? E se eu quero numa ginecologista mulher? Às vezes tem marca que não te dá essa opção. Que ela que te vende a consulta. Mas também entra muito na questão de poucos prescritores, Total. né? Essa informação tá até no anuário também, Total. né? Então, mas são 12 mil hoje já, né? Uhum. É pouco, mas não é mais tão pouco. Você vai me falar que Aham. não tem 2 ginecologistas mulheres aqui na região Aham. da Paulista pra eu passar? Só que aí, por exemplo, entra na questão do online. Ok, ajuda muito? Ajuda muito. Mas às vezes a gente quer ir presencial, né? Não, mas E o não tá em todo doctoralha lugar. você pode ir presencial. Esse que é meu ponto. Cadê Uhum. o site que uma pessoa entra, escolhe até quanto ela pode pagar numa consulta, que especialidade que ela quer, presencial, online, com acompanhamento, sem Isso vai abrir acompanhamento. mais, né, o leque, assim, e o acesso É também. sua escolha. Você pode passar num médico e não gostar e querer passar em outro. Hoje isso não é uma possibilidade várias vezes no mercado da cannabis. A gente quer começar a abrir essa possibilidade, sabe? A gente acha que falta um pouquinho de autonomia pro médico e pro paciente. O médico, às vezes, ele fica até numa sinuca de bico, sabe? Porque ele não conhece. Ele conhece 2 marcas. Uhum. Então, se nenhuma das 2 dá certo, Aí dá-lhe ele ele. desiste, Ou ele tem que parar e ficar estudando. Outro dia uma médica contou pra gente que tomou a ela 4 horas. Gente, juro, eu quase caí da cadeira. Uma médica parar 4 horas.
Porque ela tinha uma senhora que tava tomando um remédio pra dormir. Só que esse remédio tinha melatonina. E essa senhora começou a alucinar com a melatonina. Meu Deus. E ela queria o exato mesmo remédio sem melatonina. Mesma quantidade de CBD, mesmo diluente, mesma potência, etc e tal. Ela falou, cara, eu não achava isso em lugar nenhum. Imagina, hoje em dia você entra no site da Droga Raia, você faz 3 filtros e você vai descobrir o que tem melatonina e o que não tem. Imagina que loucura um médico pra dar um tratamento pro paciente dele, ter que passar 4 horas na internet tentando descobrir informação de produto. Não pode. Aí a gente tá errando. Acho que é isso que em que todo mundo tá tentando fazer. Pro médico, ele vai prescrever muito mais, vai ficar muito mais fácil ele aderir ao tratamento se ele tiver de onde puxar informação confiável. Isso não pode vir da marca. Com certeza. E assim, hoje não existe uma especialidade que atende cannabis, né? São várias ali. E algumas faculdades estão começando a colocar na grade do curso de medicina e tudo, mas você acha que isso lá no futuro vai ter essa especialidade ou vai continuar assim? Assim. Difícil essa sua pergunta. Poderia. Não sei se seria correto em termos éticos. Eu vou te explicar por quê. Talvez a coisa que a gente teria que ter é uma especialidade de pesquisa. Aí sim. O médico. Por que o ginecologista é ginecologista e o neurologista é neurologista? Porque um estuda a cabeça, o outro estuda os Se órgãos especializou, reprodutivos. né? Cannabis, como tá no corpo inteiro, eu fico muito em dúvida. Porque no fim vai ser um clínico geral. Só que se você tem Parkinson, você vai no clínico geral e no neuro. Tem Não é que ter. um ou outro, entendeu? Aham. Por isso que eu fico um pouco em dúvida se ter uma especialidade médica que só trate de cannabis faz sentido, porque... mas pode tratar pessoas com condições menos sérias, tipo ansiedade. Mas, gente, tem ansiedade crônica que vira depressão, que vira tentativa de suicídio, e por isso que a gente tem psiquiatra. Então, não, sabe? Não sei. Não sei se seria realmente uma especialidade nova dentro do Mas, assim, CFM. por exemplo, cada especialidade, eu acredito que sim deveria se capacitar e se especializar, né, na medicina canabinoide. É um sistema. Tinha que estar na faculdade lá atrás. Você não poderia se formar médico sem entender disso. Você quer fazer uma pós-graduação porque você quer ser um gineco que também entende muito de cannabis? Top. Agora, sair da faculdade sem entender nada é um grandíssimo absurdo. Até hoje, o Rafael Mechelum descobriu o sistema endocannabinoide na década de 90. A gente já tá na década de 20. Já 30 anos se passaram. E nadinha. Daqui a 7 anos vai fazer 40 anos. E ainda não tá nas grades das faculdades. Absurdo isso, né? Isso tem que vir do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Não é da coitada da Faculdade de Medicina do ABC. Não é responsabilidade dela. Ela tem que seguir o MEC. O MEC que fala. Sei lá, não sei no que você é formada. Eu sou formada em Relações Internacionais, jornalismo. Você foi obrigada a fazer algumas matérias. Outras, a faculdade que você fez pode ter posto a mais, pode ter dado menos tempo para algumas coisas que ela entendia que, né, nem toda a faculdade de jornalismo é idêntica. Mas tem certas coisas que todo mundo que fizer jornalismo tem que fazer. vai aprender. Medicina deveria ser. E o sistema endocannabinoide, com certeza, um médico deveria conhecer, né? Gente, tem médico. Eu sou de uma família de médicos e advogados, tá? E eu falo que é a maior loucura. Porque eu vim da base certa pra isso. Eu que ensinei sistema endocannabinoide pros meus tios. Sério? Depois eles foram fazer curso e se Legal. especializaram e entendem muito mais do que eu. Só que a primeira vez quem falou a palavra sistema endocannabinoide pra 2 médicos, um deles que é diretor no SUS, fui eu. E ele olhou pra minha cara e falou, tá. Você vai me ensinar medicina agora. Não, Eu falei, tio, não é bem ensinar medicina, mas eu vou te ensinar uma coisa nova, sim. não, às vezes eu falo com alguns médicos, assim, que ainda não conhecem, né? Aí eles falam assim, nossa, você sabe mais que eu, garota. Mas, assim, não é muito mais, mas pelo menos uma informação nova ali, eu faço questão de deixar. Olha, eu vou falar, não é que você sabe mais, mas você sabe mais. No fim, por quê? Porque ainda é muito empírico. Como você toma, seu filho toma, você vê isso no dia a dia, você vai ter informações que nenhum médico vai ter se ele não tomar, se ele não acompanhar, se ele não tiver vários pacientes olhando pra isso. Então, sabe mais mesmo, assim. Eu falo, eu às vezes até acho que eu
tinha que fazer mais o tratamento, porque tem certas coisas que eu posso falar com propriedade, e tem outras que é isso, eu não sou mãe. Eu nunca tive que dar óleo pra uma criança no meio de uma birra histérica depois do banho, que a criança não queria entrar, sei lá. Qualquer que tô imaginando uma cena assim, bem Isso realmente dá uma experiência, né? Mesmo. óbvio, sei lá o que você tem que fazer. Será que nessa hora ter que nem eu te contei, né? Um supositório é uma coisa É. boa pra você ter em casa, de extra, se um dia você vê que a situação tá. Mas é aquela coisa, né? Tem que ir atrás, tem que estudar. E, infelizmente, existem alguns profissionais da saúde que não querem ter esse trabalho Não. de ir atrás, de estudar, enfim. Inclusive, eu estou até fazendo o curso lá da Caiamai de cannabis para Ai, que comunicadores. legal. Comecei, assim, ainda estou muito lentamente, porque o meu foco, assim, ainda não está lá, essas coisas, né? Mas vai melhorar. Mas, assim, é muito legal a gente ter aonde recorrer, um lugar para procurar informação, né? E a Kaya Mind é isso, a gente nem falou, né? Que a Kaya tem também alguns cursos, né? Mas a gente tem dois, na verdade, sabe por que que a gente fez esses cursos? Vou te contar. Porque a galera veio pedir pra gente um curso que não tentasse vender óleo de CBD no fim. Olha que louco. Olha que maluquice que é alguém virar pra uma empresa e falar: Oi, será que você pode fazer um curso que não vai tentar me vender nada no final? Aí a gente, quê? Como assim? Porque todo curso que você faz, o cara tenta te fazer um upsell, né? Tenta te vender mais alguma coisa. E eu só queria fazer um curso, Só e para não necessariamente aprender. pra ter que comprar outra coisa. E aí a gente falou, putz, tá bom, claro. E aí a gente fez esse de comunicadores, veio do Marcos Bruno, porque ele era um jornalista que foi trabalhar dentro de uma indústria farmacêutica e falou, cara, ninguém sabe o que que é proibicionismo. Só que tem tudo a ver com maconha. Tem tudo a ver com maconha, é um movimento político que vem de anos, passou pelo álcool, aí hoje em dia tem a ver com as drogas. Saber de falar de proibicionismo não significa que você defende maconha recreativa, por exemplo, mas que você entende a história daquela substância dentro da sociedade e vai ser mais capaz de contextualizar cada uma das suas falas Sim, sabendo da história que está por com trás certeza. daquilo. É pequeno assim, sabe? Mas é muito grande. Então, eu gosto muito dos cursos da Caia, são dois, um para comunicadores e um para quem quer empreender, ou quem um dia tem vontade de empreender. E eu sempre falo, se você não sabe como funciona uma tabacaria e você quer empreender com cannabis medicinal, entra numa tabacaria. Vai ver. Você pode nunca mais comprar nada, você pode não fazer nada, mas vai ver como funciona. Porque esse mercado existe há quase 50 anos. E cannabis medicinal surgiu há 8. E lá, dentro da tabacaria, eles já falam de cannabis há bastante tempo. Então, simplesmente saber que existe. Ver como funciona. Sabe? Não precisa também defender a coisa. Você só pode Sim, eu acho ter que a um gente, conhecimento. para ter uma opinião, a gente precisa conhecer, né? Eu sou muito dessa tese. Pode ter a A opinião que pessoa, você às quiser. vezes a pessoa vai lá, assiste o filme e fala, ai, uma porcaria, não gostei. Eu falei, mas eu quero Isso. ver como é que é. Exatamente. Falei disso, É, o da Barbie, que todo mundo. Metade estava falando super bem, metade estava falando super mal. Eu falei, tá bom, mas eu vou ver mesmo assim. Não é, quero saber o que tá todo mundo é, falando, é Barbie, eu sou é, dos anos 90, eu vou ver o filme da Barbie, caramba. Poxa vida, eu vivi aquilo, sabe? é tipo isso. E hoje no Brasil a gente tem entre as empresas, né, que importam, as associações e as farmácias que comercializam, mais de 1.000, né? Mais de 1.000, Produtos? não, mais de 1.000 empresas, instituições, assim, Sim, são 1.038. só de marcas e mais de 500, né, Isso, de de CBD. CBD. Porque daí você tem também o escritório de advocacia, a clínica médica, né? Então você soma outros Ainda tem tudo CNPJs. isso que a gente, que é o público, como é que fala? São os grupos de interesse Os secundários, grupos de né? interesse que tem, assim, é um mercado muito amplo mesmo, assim, que só está começando, né? Só tá começando. Isso que a gente ainda não entrou nas cadeias de produção. Porque não tem cadeia de produção. Porque você recebe produto direto na sua casa, no seu CPF. Então, no máximo, tem uma DHL ali envolvida. Todo o É, resto ficou lá nos Estados Unidos, ou da onde veio o teu produto. Quando isso aqui chegar aqui, a gente tá brincando de agro. A coisa que esse país mais sabe fazer. A gente tá brincando de fazer a coisa que o país mais sabe fazer, gente. A gente é bom de plantar. A gente exporta tudo. uhum. Aliás, a gente come. Outro dia, o moço da feira que me contou isso, eu fiquei revoltada.
Não sei se vocês sabem que a gente come a manga ruim do Brasil. Que a gente exporta manga boa. Meu Que é Deus. dificílimo, que antigamente tinha uma manga, a manga era muito mais doce. É, E a gente acha que, ai, por causa de agrotóxico, ai, por causa de nada. É nada, é porque a gente exporta manga boa e aqui só fica aquela tome que tem menos gosto. Fiquei chocada. verdade. O moço da feira me contou isso, falei, moço, tá de brincadeira? Ele falou, não, moça, sou eu que planto essa manga e já tentaram vir comprar minha manga, porque a gente só exporta essa manga, não tem nos supermercados. Jesus. Como assim? Poxa, legal. Entendeu? Acho que esse é o país que a gente tá. A gente podia ter isso muito maior. Essa é a verdade. Claro. Um dado que me chamou muita atenção também é a questão dos custos do governo. É importante a gente falar sobre isso, né? Que tá muito alto, né? E o que que isso pode acarretar lá na frente, assim, pra gente? Já tá acarretando, né? Já tá acarretando. A gente não tá num país que tá precisando de pouco dinheiro. Vamos lá. É o fato do É. SUS. Tem que pagar um tratamento. Que é lá fora, que ele tem que pagar o câmbio. Já cagou. Desculpa o É. uso do palavrão, gente. Assim, já deu ruim. Porque você realmente você tá à mercê da oscilação do dólar. Só pra gente deixar aqui um número, desde 2015, mais de 160, 163 milhões. 163 milhões de reais É muito alto. gastos com... Tratamentos à base de cannabis. A base de cannabis, hein? Não é CBD, porque tem muito tratamento de THC aí no meio. Uhum. Hoje o que acontece? Se você é uma pessoa que não tem dinheiro, não quer plantar maconha, né? E fazer uma desobediência civil, e não quer comprar de uma associação, então você quer comprar um produto mais caro, você tem que levantar a mão e pedir ajuda pro SUS para pagar essa conta. Porque o seu plano de saúde você também pode pedir, mas também vai ser relativamente difícil. Uhum. Então você vai levantar a mão, você vai chegar para um juiz lá e falar pro seu juiz, oi, tudo bem? Ó, tá aqui meu extrato bancário. Claramente eu não tenho esse dinheiro. Tá aqui o pedido do médico, tá aqui a comprovação de que só isso funciona, me ajuda. Só que a lei brasileira permite que a marca faça a oferta. E que a marca faça a oferta no preço mais caro dela. Ixi. O que isso significa? Que este produto, se eu, Maria Eugênia, chegasse pro vendedor e falasse, oi, eu quero 3, ele ia falar, você não quer comprar 4? Eu te dou 20 de desconto. 20% de desconto. E aí eu ia pagar R$ 400 em cada copo desse de água. Aí chega o governo. Aí eu falo, vou ganhar dinheiro com o governo. Eba, em vez de cobrar 400, eu tenho uma tabela que diz que eu posso cobrar até R$ 900 o copo. E como é governo, ele vai ter que comprar pro ano inteiro. Então ele vai comprar 12 a 900. A gente vai quebrar o Estado. Uma conta muito alta, É uma né? conta muito alta, gente. Uma conta muito alta. E o Brasil não paga isso pra nada. Tudo tem aqui. Como é que resolveria isso? O Brasil precisa plantar maconha. Urgente. Urgente. Precisa plantar maconha primeiro para fins medicinais, depois para fins industriais. E por fim, se a gente quiser resolver alguns problemas seríssimos, como o do encarceramento em massa, a gente precisa plantar maconha e vender maconha a preços populares. Porque ninguém parou de fumar porque foi proibido. Fazem anos que tá proibido, ninguém É. parou de consumir maconha. Então era mais fácil a gente encarar esse problema logo de frente. Mas vamos por ordem de prioridade. Lá na Amsterdã, que eu estive há pouco, né? Lá é assim, eles resolveram tratar isso como uma questão de saúde e falaram, ó, tá aqui a coffee shop, você vai lá, você consome o que você quiser, você paga o seu imposto e a gente resolve esse problema assim. Eu vou te contar uma coisa sobre Amsterdã que eu acho que você não sabe. Você sabe onde é plantada a maconha que vende em Amsterdã? Não. Qualquer lugar que não Amsterdã. E se você é pego com a maconha fora do coffee shop, e você Não, é o dono sim. do coffee shop, você é preso. Sim. Isso significa... Não pode consumir na rua, é só lá. Não. O dono do coffee shop, como é que ele entra com a maconha pra vender? Como é que ele transporta? Ele é um criminoso a todos os momentos, que não quando ele tá dentro da loja dele com o produto dele. É a pior lei do mundo. Permitiu, só que colocou em risco Uhum. quem pode vender. Porque não pode plantar cannabis em Amsterdã. Na Holanda, você não pode plantar maconha. Então, eles têm que comprar de fora do mercado ilegal. Então eles fazem muita vista grossa, porque Não é vista grossa. Foi pensado pro policial não ir atrás do dono da Aham. loja. Mas como eles não queriam encarar o problema de ter plantações de maconha no país, eles falaram, ó, você quer vender? Se vira. Uhum. Se vira pra ter.
Eu vou falar que a loja é a mesma coisa que eu falo, olha, pode ter loja de sapato, mas não pode ter fábrica de sapato no país. Tá proibido o couro. Quer trazer couro? Traz lá da China, enfia na mala, debaixo do pano, na hora que você chegar dentro da chuta, você pode vender. Que eu vou fingir que eu não tô vendo. Isso. É tipo isso, é uma vista grossa do Estado. É péssimo isso. Hoje você tem uma das melhores regulamentações, é a da Europa. Uhum. Porque a Europa permite o cultivo de cânhamo. Para o que você quiser. Então, a Letônia, se eu não me engano, é o terceiro país que mais produz cânhamo no mundo. Sabe qual que é o Nossa. primeiro? Hum. A China. Jesus. A China é a maior produtora de cânhamo do mundo. O cânhamo nunca virou proibido na China. Sabe por quê? Porque o uniforme dos militares chineses é Sim. feito com cânhamo. Faz sentido. É roupa. Não tem CBD, não Mas tem e, THC. e a maconha lá? Não. Não. Nossa, não. Não. Que hipocrisia, né? Hipocrisia, porque parece que o cânhamo é uma planta super diferente, né? Mas Aham. não é. É a mesma planta. É tipo a gente falar da rosa branca e da rosa roxa, sabe? Da vermelha, da... Vermelha não, da rosa, da branca, da... Acho que a azul é falsa, mas todas essas. É rosa, é orquídea. Rosa, é tudo flor, certo? Uhum. Cada uma de um tipo. Maconha é a mesma É. coisa. Planta da cannabis. Tem várias diferençazinhas entre elas, mas é tudo uma única família da biologia, sabe? Assim, tipo, no livro da biologia tá lá em itálico e tá todo mundo embaixo dessa palavra. Então, a gente só precisa seguir um pouquinho do nosso jeito, mas olhando para boas práticas lá de fora. Uhum. Então, eu acho que existem alguns exemplos bem legais. A Alemanha está fazendo um processo bem legal dentro da Europa. Você tem o próprio Estados Unidos, que tirando a Califórnia, que é muito ruim a regulamentação da Califórnia, você tem no Colorado, por exemplo, uma regulamentação maravilhosa. Você tem no Canadá uma regulamentação que ainda não está funcionando 100% bem, mas tudo bem, porque é um país de 33 milhões de pessoas, né? A gente tem isso aqui no estado de São Paulo, talvez o público consumidor inteiro do Canadá, a gente tem um estado aqui. Então, é só fazer do nosso jeito, pegando boas referências, eu acho. Agora vamos falar um pouco dos números, né? Que a gente tá fugindo deles, mas a gente vai ter que falar. Pacientes de cannabis, a maioria são mulheres, porém, os homens estão chegando, né? Como é que você explica esse dado? Mames. Aham. Mãe, 100%. As mães são uma força nesse país, que graças a Deus que elas existem. Não sou mãe, mas toda a minha admiração, porque... Quantas vezes você viu um vídeo de um homem que é pai chorando por qualquer motivo? Pouquíssimos. Triste, mas a gente tá num país que 11% das pessoas nem tem o nome do pai na certidão de nascimento. Não, mas assim, esse crescimento do público masculino É por causa das flores. das flores, né? É por causa das flores. As flores de CBD, elas tiveram uma mídia muito direcionada para o público masculino. Uhum. Foi feito de um jeito, até a gente brincou disso quando a gente viu o dado. Eu falei, óbvio que as propagandas de Instagram feia, tudo com umas cores esquisitas, nem chegava no meu Instagram direito, agora no do meu sócio chegava todo dia. Não sei, é um público um pouco mais voltado para o recreativo também, né? As flores, um dos problemas que elas tiveram é que a galera do recreativo também começou a usar a flor de CBD, o que era uma coisa boa, né? Sim, eu já ia falar sobre isso. Acaba que lá chega num ponto bom que é o quê? Pelo menos o homem ele tá buscando alguma terapêutica, né? Assim, e a gente sabe que estatisticamente a expectativa do homem é menor do que a da mulher, porque cuida menos da saúde, porque não tá muito aí pra saúde, né? Eu acho que assim, é uma questão de também. Por que eu falo tanto de comunicação e por que eu elogio tanto quem trabalha com comunicação? Porque a gente precisa aprender a falar com os homens. Uhum. Que homem que a gente tá falando? Se você for falar com meu pai, se você for falar com meu irmão, você precisa fazer peças de comunicação completamente diferentes. Então, eu acho que é um trabalho. Foi um mercado que surgiu para as mulheres. Pelas mulheres. A gente sabia que falar para a mãe era mais apelativo do que falar para o pai. Então, foi feito, sim, de uma maneira que a mãe ouvisse falar primeiro do tratamento, talvez, sabe? Ela ia ter essa chance. Eu nunca brinco que a minha avó aceitou tomar CBD quando teve o programa da Fátima Bernardes, o Encontro, e que foi um homem com Parkinson. E ela me ligou e falou, filha, você não sabe. Eu falei, o quê, vó? A Fátima
Tá mostrando o negócio que você falou. Eu falei, que Tá Fátima, vendo? avó? É. Fátima Bernardes, menina. Eu, A amiga dela, a entendeu? Fátima! Achando que era a moça da esquina. Tá aqui o moço se tremendo todo na Fátima. Ó, tá falando que foi super bom pra ele, viu? Vou tomar. Eu Dá falei, uma validação, maravilha. né? Dá uma validação. Mas quem veio Fátima Bernardes no encontro? Não por mal? Quem tá em casa nesse horário? É. Difícil, entendeu? Foi feito para as mães, foi feito para quem fica em casa, que infelizmente ainda tem muita mulher que fica mais em casa. Você tem uma história da sua avó que você vai contar, mas antes eu quero tocar nesse ponto, que é desse público que também está crescendo muito, que é o dos idosos, porque as pesquisas e os estudos de doenças neurodegenerativas estão aumentando também. Então, esse público tá chegando mais ali ao tratamento com a cannabis para esse público também, né? E o melhor de tudo, esse público é o menos preconceituoso, não eu é? vou A te gente falar, pensa que não, mas tem um gráfico do Siddhartha Ribeiro. Ó, olha que orgulho falar isso. O Siddhartha Ribeiro, que na minha opinião é um dos maiores neurocientistas brasileiros, que me ensinou esse argumento. Então, eu vou ensinar para vocês também, repassar o conhecimento. Tem um gráfico da neuroplasticidade do nosso cérebro. Eu não sou médica, eu não sou farmacêutica. Se eu falar aqui alguma besteira, entendam o contexto do que eu tô falando. Que é o seguinte, a gente vai ficando mais velho, por que a gente começa a ter problemas neurodegenerativos? Porque o nosso cérebro não funciona na performance que ele funcionava quando a gente era um jovem. Então, ele começa a cair. Por isso que a galera manda você fazer palavra cruzada. Por exemplo, porque palavra cruzada treina o cérebro, certo? Então tá bom. O que acontece? Os senhores, os idosos, vão perdendo o gráfico ele vai caindo conforme vai passando a idade. O que a cannabis faz? Ela sobe o gráfico. Por que criança não tem que tomar cannabis? Veja bem, não a cannabis medicinal, né? Mas por que a gente fala que não é legal, por exemplo, um jovem de 18 anos fumar maconha? Porque ele já tá no pico. Ele não precisa de mais nada. Então, a não ser que ele tenha uma condição médica que a cannabis vá melhorar, ele não precisa de mais nada, ele tá perfeito. O corpo dele foi feito para ser perfeito aos 18 anos. Aos 60 anos, seu corpo não foi feito para ser perfeito. Ele tá decaindo. Então, cannabis é para pessoas mais velhas. Aliás, ela funciona melhor para pessoas mais velhas do que para pessoas mais jovens. Quando a gente não tá com uma doença específica, uma patologia, pelo amor de né? Deus, gente. Sim. Bem-estar, condições normais de temperatura e pressão. Aí você tem. A questão é que, assim, hoje em dia, tá quase todo mundo com uma patologia que a cannabis pode tratar, né? Ansiedade. A verdade é essa? Ansiedade. Eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo. E eu falo que se eu soubesse que eu era uma pessoa ansiosa... E tá falhando no seu tratamento, Tô falhando no meu né? tratamento. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, Puxando a né? orelha aqui. Mas casa de ferreiro, espeto de pau. Gente, eu nunca vi isso. Eu falo que a gente trabalha com isso e a gente é os piores pacientes do mundo inteiro. Nosso gato toma CBD muito melhor do que a gente. Eu, que deveria tomar isso com regularidade, ter todos os médicos, todos os produtos, mas pra gente, a gente acaba falhando. Mas vou, assim, só pra falar uma coisa importante das pessoas mais velhas. Existe um mercado inteiro nos Estados Unidos da terceira idade. Durante muito tempo, essas pessoas não sobreviviam até a idade que elas estão sobrevivendo. É muito importante a gente falar de qualidade de vida para pessoas mais velhas. Sim. Porque deve ser horrível Com certeza. você passar 10 anos com dor, sem sair da cama. Com certeza. Mas agora conta aquela história da sua avó, que foi militar lá pro médico. Foi. Achei tudo. A minha avó é uma senhora de 87 anos, de origem árabe, que se divorciou super cedo do marido dela. Sempre foi uma mulher super independente, que fez a própria riqueza dela, as próprias coisas, dirige, etc. E minha avó caiu recentemente e quebrou o cotovelo. Não sei se quebrou, deslocou, sei lá o que aconteceu. E ela ia ter que pôr uma placa de 6 centímetros. Aí o médico lá no hospital, explicando pra gente, né, como que ia ser o cirúrgico, o pós-cirúrgico, viu e fala, então a senhora tá com morfina, depois da cirurgia você vai tomar Tramal. E ela, não, mas e a maconha? Eu quase morri nessa hora, gente. Eu, não, vó, calma, explica direito. Não, fica quieta, porque ela trabalha com maconha, me apontando assim, eu querendo morrer nessa hora. E ela me deu um negócio que funciona muito melhor do que todos esses remédios que vocês me dão. Então eu quero saber se eu vou poder continuar tomando minha maconha. E o médico, assim, me olhando como se eu fosse maluca. Eu expliquei que óleo que ela tomava, mostrei o óleo pra ele. Aí ele virou e falou assim, a senhora quer tentar ficar só com óleo de maconha, então?
Ela falou, posso? Ele pode, mas eu vou acompanhar, a gente vai ter que fazer o pós-cirúrgico, não sei o que, você vai ter que tomar morfina no pós-cirúrgico, porque, né, uma placa no seu cotovelo vai doer, mas depois você pode ficar só com o óleo de maconha. E aí foi muito bom, porque a minha avó odeia a palavra cannabis, ela fala que já que é maconha, tem que falar maconha mesmo, para... 86 anos. Amei. Gente, Amei. mas ela é moderninha. A minha outra avó, que era... Pois eu quero trazer ela aqui. Pode trazer. Você vai ouvir um monte de coisa que você não quer, mas você pode Mas eu trazer. quero sim. A minha outra avó, que hoje em dia não é mais viva, que era muito religiosa, por exemplo, mas muito religiosa, ela só aceitou o tratamento quando eu expliquei o que era cannabis. E falei que a cannabis que ela ia tomar não era igual a maconha que ela via que as pessoas fumavam. Então, ó o porquê da comunicação. É para cada um é o que funciona. Mas no fim, gente, só pra vocês saberem, minha avó está Ficou maravilhosa, só de placa. com a cannabis, com a maconha dela, né? E o ortopedista levou os alunos da residência para conhecerem o Gente, caso, olha porque ele isso. dava Tá tanta vendo? risada. Ele falou: não, essa senhorinha merece. É um case, É sua um avó, é um case. case. Ela é um case. Ela tem Parkinson. Na verdade, ela começou a tomar não Nossa. por dor. Minha avó começou a tomar por Gente. Parkinson, porque ela falava que era a única coisa. Que ela falava: eu não quero parar de tremer. Eu entendi que essa é a condição. Eu quero levar o meu copo de água pro quarto à noite. Ai, meu Deus. Olha o que eu falo da independência, da qualidade de É. vida. Não tem a ver com a pessoa não ficar doente. A pessoa tem 87 anos, que maravilhoso que ela tá viva, sabe? Que ainda tá bem, que sai de casa. Mas ela tem que ter qualidade de vida, não levar um copo de água pro quarto à noite, é um absurdo. Olha, estamos nos encaminhando para o final, infelizmente. Você vai ter que voltar mais vezes. Por favor. Mas eu acredito, assim, que o dado mais importante, assim, que eu elegi no anuário é o faturamento do mercado da cannabis. 700 milhões nesse ano, mas o melhor é a projeção para o ano que vem. Vou deixar você falar. Ano que vem, o mercado da cannabis vai bater R$1 bilhão. Eu me arrepiei, gente, sério. R$1 bilhão. Maracas aqui, tô É. batendo. Gente, Esse sério. mercado que é assim, né, marginalizado, que é criticado, que tem preconceito, mas olha só o barulhinho que a gente tá fazendo. Então, vou falar aqui quanto ele poderia valer também, tá? Pra gente já logo dar uma provocada. A gente vai chegar em 1 bilhão e ele poderia valer 26 bilhões. Sabe o que mais que movimenta 26 bilhões no país? Limpeza. Sério? Detergente. Aham. O mercado da cannabis podia ser do tamanho do mercado E o de que limpeza. impede? Lei. Falta lei. A gente precisa fazer lei. Olha, se você é um deputado, se você é um senador, vem Na verdade, conversar eu com a acho que gente. o caminho não é esse aí, não. O caminho é as pessoas irem bater lá na porta deles e cobrarem. Vamos lá. Não, tem que cobrar. Tô querendo aqui essa lei. E nem só cobrar, vou falar, viu? Eu acho que é pressão pública mesmo. Esse país funciona muito bem com gritos. É Instagram fazendo, como é que é? Viralizando. Sim. É matéria do jornal que todo mundo compartilha. É isso, sabe? Tem que sentir... O legislador, ele tinha que ficar preocupado de não falar desse assunto. Sim, Essa é a verdade. questão, porque daí ele era obrigado a falar sobre isso. Pra finalizar mesmo, porque o Igor aqui já tá me olhando feio. A gente passou um pouquinho. Eu tenho umas perguntinhas aqui que eu sempre faço, né, pros convidados, que vou te dar 1 minuto para você convencer uma família que tem muito preconceito com a cannabis a iniciar o tratamento. Por exemplo, sei lá, tem um filho autista. O que você falaria para convencer ela? Eu acho que, assim, uma grande parte do preconceito vem da falta de informação sobre que tratamento é esse. Então, vamos começar falando sobre isso. Esse tratamento é um tratamento médico, um tratamento farmacêutico que vem sendo estudado nos últimos anos. Existem pesquisadores seríssimos em lugares como Israel, Estados Unidos, Alemanha, que estudaram e provaram que, dentro da planta da cannabis, há compostos medicinais que ajudam a tratar algumas condições médicas. O seu filho tem uma condição médica dessas que pode ser tratada com cannabis medicinal. Então, existem algumas alternativas para esse tratamento. Você pode ou seguir os tratamentos tradicionais à base de remédios e só isso, ou você pode abrir a cabeça para tratamentos alternativos que são comprovadamente funcionais e que incluem
a cannabis medicinal, mas também incluem terapias funcionais, pode ser terapia com música, terapia com cavalo, TO, tem 1000 coisas. Então, na verdade, é uma abertura, é uma expansão de cabeça para entender que o seu filho pode ter uma qualidade de vida melhor e, por consequência, se seu filho tiver uma qualidade de vida melhor, você também vai ter. Muito bom, mas só faltou uma coisa. O quê? Tá aqui o anuário da cannabis medicinal para você dar uma lida, né? É verdade, acho que ler sobre o assunto é bem importante. É. Olha, tá vendo? Me vendo mal, né? Nem falei isso, só queria que a Mas pessoa começasse o Mas eu tratamento. te ajudei. Ajudou. Como é que você vê o mercado da cannabis nos próximos 5 anos? Vai estar melhor do que tá agora? Todo dia ele tá melhor. O fato de que todo dia tem um novo paciente, a gente todo dia ganhou alguém militando pela gente. E na verdade, a gente precisa disso. Então, Sim. todo dia ele vai melhorar. Se nos próximos 5 anos a gente tiver um marco regulatório, o que é um marco regulatório? É qualquer lei que fale sobre esse assunto e tenha abrangência nacional. Só isso vai ter um impacto muito grande. Vamos batalhar por isso, né? Todo Aí mundo vai junto. ter uma transformação muito grande. É. Mesmo se não tiver, esse mercado vai continuar crescendo, vai continuar sendo mais acessível, o preço só cai. O preço médio só cai. Diminuiu, né? Vai continuar caindo, gente. Vai continuar caindo porque ninguém... é uma coisa muito feia, tá? Isso que eu vou falar. Feia sim, feia a gente precisar recorrer a isso, mas... eu fui no Palácio do Planalto aqui em São Paulo quando o Tarcísio, o governador, sancionou a lei do SUS. E foi muito triste ver o Tarcísio chorando, porque ele tem um sobrinho que convulsiona. E ele contou a história que ele teve que ensinar os filhos dele, que são pequenos, têm 4 anos de idade, Isso, né? a lidar com o priminho caso ele convulsionasse, para ele não bater a cabeça. E que o sobrinho dele não convulsiona mais, praticamente, com cannabis. E que por isso ele entendia Tantas e tantas histórias, né? a dor dessas famílias. Eu espero que nenhum tio, nenhum pai, nenhum avô tenha que ver um ente querido Sim. convulsionar para se convencer. Essa é a certeza. verdade. Não espere precisar para apoiar, né? Aquela frase. Não espere precisar para apoiar. Muito bem Essa dito. frase é maravilhosa. Agora o final mesmo. Pergunta final. Cannabis é droga ou remédio? Os dois. Os dois. É droga, sim. Açúcar é droga? Imagina Sim, que cannabis não é. vai ser. É droga, mas para alguns é remédio. Tudo é a forma de uso. Depende. Você fuma 12 baseados por dia misturado com tabaco sem piteira? Putz, grila, isso não é remédio, é nunca. Pode te deixar mais calmo, pode tudo. Seu pulmão não aguenta essa corporação. Verdade. Agora, tem gente que não fuma assim, mesmo se fuma, tem gente que vaporiza, tem gente que trata isso como algo tão leve que eu não sei se é uma droga do mal só, sabe? E aí é remédio para centenas de milhares de milhões de pessoas no mundo. Com acompanhamento certinho, né? Então é os dois, na verdade. Depende de quem tá do outro lado dessa frase. Nossa, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que a gente nunca teve um podcast tão longo. Eu acho que eu vou ter que dividir em 2 partes aqui, porque... Mas foi muito bom, muita informação assim, de um jeito bem legal, bem fácil, divertido. Tenho certeza que as pessoas vão adorar te conhecer, assim como eu adorei também. Obrigada. Obrigada, Manu. Foi um prazer. E, olha, o trabalho que a Manu faz é importantíssimo. Então, se você tá vendo esse podcast, já que ela me ajudou a vender o meu peixe, eu vou vender o dela. Vai ver os outros podcasts também, vai ver os outros episódios, curte o canal, envia pra alguém. É bem importante esse trabalho. Vai fazer o trabalho de todos nós chegarmos muito mais longe. Ai, muito obrigada. Imagina. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.